Meu nome é Ricardo, né? Jean Ricardo, mas sou mais conhecido como Ricardo. E o que me traz aqui esta noite para estar com vocês é exatamente apresentar este jogo de autoconhecimento chamado Jogo do Herói, né? Já tinha conversado um pouquinho aí com o Leandro a respeito do que seria o Jogo do Herói e como que o Jogo do Herói entrou na minha vida e de que forma eu posso estar contribuindo com vocês com essa ferramenta maravilhosa de desenvolvimento. Eu acho que dá para vir aqui atrás, ó, tá certo? Esse aqui é o tabuleiro dele, que eu fiz aqui uma arte. Esse é um tabuleiro um pouquinho maior que a gente utiliza normalmente em apresentações, é um banner, né? E aí eu fiz uma artezinha aqui e consegui colocar ele aqui como fundo de tela aqui, ficou legal, né? Ficou bacana. Então esse é o tabuleiro dele, do tamanho maior. E falar do Jogo do Herói, antes de mais nada, é importante primeiro falar o porquê que o Ricardo entrou nesse jogo, né? Eu costumo dizer que foi um chamado. Na verdade, foi um chamado. Eu sempre gostei do trabalho de Joseph Campbell e estava ali atrás procurando algo para poder trabalhar no desenvolvimento pessoal, uma ferramenta que tivesse em algum contexto com a jornada do herói. E aí, procurando ali na internet, aí eu achei alguma coisa parecida, né? O Jogo do Herói. E conversando com algumas pessoas, disse assim, olha, está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido, aí, idealizado aí um grupo para trazer à tona um jogo baseado na jornada do herói. E, na verdade, falar do Jogo do Herói é falar não só de Joseph Campbell, mas também falar de Ken Wilber. Porque dentro do Jogo do Herói tem muito da visão integral, muito do trabalho de Ken Wilber. Tá? E como que começou? Eu tive esse chamado da jornada herói, aceitei esse chamado e comecei a partir em busca desse jogo. E aí eu percebi que já existia uma equipe lá em São Paulo que já vinha trabalhando em alguma coisa há um bom tempo. E aí o jogo já tem a própria história dele, né? Mas para encurtar mais e ser mais objetivo na nossa apresentação, o que aconteceu? O Ricardo Ferrer, que foi um dos idealizadores, estava montando ali um grupo de pessoas para participar vamos dizer assim, de um experimento que seria aplicar esse jogo através da internet, né? Fazer uma formação para pessoas que quisessem facilitar o jogo. E aí eu aceitei esse chamado, fui até São Paulo, conheci um pouquinho da proposta, e em cima dessa proposta nasceu esse jogo, certo? Essa grande idealização que é o que nós temos hoje, o Jogo do Herói. Então, ele nasceu de 4 pessoas, são 4 idealizadores, são pessoas aí de São Paulo, e que hoje tem no seu idealizador, vamos dizer assim, que conduz esse trabalho, o Ricardo Ferri, e aqui em Fortaleza, o Ricardo Carneiro. Aqui em Fortaleza, o Ricardo Carneiro. Então, eu entrei nessa fase inicial, tá certo? Nessa fase inicial, aceitei o convite, né? No começo eram 8 facilitadores, depois isso foi se expandindo a nível Brasil. Hoje já existem facilitadores aí em Portugal, facilitadores em Angola, nos Estados Unidos. Então, o jogo já está bem disseminado. E o mais interessante é que ele, junto com o Explorer Games, ele dá ali uma concepção bem interessante. Por quê? Porque ele trabalha a questão do autoconhecimento, ele trabalha a questão exatamente, a proposta dele é exatamente essa. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês dele, tá certo? Dentro desse contexto de proposta realmente de jogo, o que o jogo tem para oferecer. E trouxe uma apresentação bem bacana para até fazer aqui, quem sabe, um pequeno ensaio com vocês, né? Então vocês vão poder participar aí de um pequeno joguinho online e a gente vai brincar um pouquinho com ele também, certo? É uma degustação, mas é bem bacana. Tá? Então, antes de mais nada, pessoal, uma frase bem bacana de Joseph Campbell, ela diz o seguinte: não precisamos nem mesmo nos arriscar sozinhos na aventura, pois os heróis e heroínas de todos os tempos já foram à nossa frente. Tá? O labirinto já é conhecido, basta seguir os passos do herói. Então, essa frase de Joseph Campbell, que está no livro O Poder do Mito,
ela sintetiza bem a ideia do que está por trás do jogo do herói. Tá? O jogo do herói ele foi constituído em cima exatamente desse labirinto, vamos dizer assim, com fases que já são bem conhecidas desses heróis e heroínas de todos os tempos, e que quando nós passamos por essa fase, nós nos deparamos com um jogo que aparentemente parece que nós já estamos jogando há muito tempo. Então, a idealização dele foi trazer essa concepção desse labirinto para uma visão de um jogo. Ficou muito bacana, né? É uma experiência realmente bem profunda no jogo. É uma forma de olharmos para o mundo, inspirado exatamente pelo trabalho de Joseph Campbell, A Jornada do Herói, e pelos arquétipos também, já que ele faz muito dessa visão arquetípica, encontrado na rica mitologia de todas as culturas. Então, o jogo ele estimula exatamente uma reflexão intensa, conversas, diálogos profundos, num clima leve, descontraído e muito divertido. Então, basicamente assim. Deixa eu abrir aqui agora a tela, compartilhar com vocês a tela dele aqui, para que a gente possa fazer o nosso... Pronto, eu quis chamar esse nosso momento de A Jornada do Herói e o Desafio Heróico de cada um, tá certo? Já que contextualizar como o jogo do herói. Então, dentro desse desafio heróico, aqui tá as frases que eu coloquei para vocês, de Joseph Campbell, tá certo? E são frases já bem conhecidas, frases célebres do trabalho de Joseph Campbell. E uma que eu gosto muito é essa do meio, né? A caverna que você tem de entrar guarda o tesouro que está procurando. E olha que coisa interessante, pessoal. Nós vivemos um período de transição de negócios, transição de consciência, nível de consciência maior, o nível de percepção das pessoas, e tem mostrado exatamente que as pessoas elas não aceitam mais, vamos dizer assim, aquele ganhar por ganhar, aquele lucro por lucro, aquilo que o Leandro tanto fala das âncoras lá do Explorer. E dentro desse modelo está acontecendo uma transformação interna no próprio ser humano. E essa transformação interna no ser humano, ela, sem sombra de dúvida, ela está impactando tudo aquilo que o ser humano desenvolve, tudo aquilo que o ser humano cria, tudo aquilo que o ser humano está dentro, está participando, como uma organização, por exemplo, a família. Então, esse modelo de consciência, e segundo os estudiosos, começou em 2001, né, e nós já estamos aí em 2018, ele obviamente tem afetado as pessoas no nível maior ou não. Obviamente, quem tiver uma abertura maior para esse estado de despertar da consciência vai perceber essa mudança de forma mais clara, nesse momento que nós estamos passando. Então, o jogo ele traz esse contexto, dentro desse contexto, o jogo traz exatamente esse autodesenvolvimento e essa percepção que as pessoas passam a ter a partir dessa realidade. Então, eu diria o seguinte: aplica o jogo do herói, trabalha em nível de autoconhecimento, de autopercepção da pessoa. Aplica o Explore Game, trabalha dentro desse nível de autoconhecimento, a participação dele dentro de um novo negócio, de um negócio do século XXI. Aplica o Beat Game, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, lá do nosso querido Paulo Carvalho. E aí a pessoa já está preparada para esse novo momento, está preparada exatamente para até uma aceitação maior em relação ao que está acontecendo. Então os jogos, impressionante como os 3 jogos, eles se encaixaram muito bem dentro desse trabalho de desenvolvimento de pessoas, de equipes, de times e de organizações em transformação. Mas vamos continuar aqui. Então aqui são os livros, vamos dizer assim, que deram origem a esse trabalho do jogo do herói. Nós temos aí o Herói de Mil Faces, que é o mais importante, e o Poder do Mito, aqui embaixo. A relevância da jornada do herói. Cultura e antropologia, o jogo absorveu isso. Estudos da psicologia, o jogo também absorveu essa relevância. Comunicação, cinema e narrativa, ele trouxe também isso de forma bem intensa, até porque no momento que você está jogando, você está contando a sua própria história. O tabuleiro, não sei se vocês estão vendo aqui, ele começa com o poder autêntico, aí tem uma setinha aqui, do chamado ou para um lado ou chamado para o outro. E as casas do jogo que você vai passando aqui no
tabuleiro são casas relacionadas a situações que nós já conhecemos. Quem não precisa de confiança frente a um grande desafio? Quem não precisa de um desapegar de algo, de alguma coisa? Quem não precisa de coragem? Quem não tem lá o seu santuário para poder vivenciar o seu momento de paz, de luz interior, para poder continuar na jornada? Então, são casas que qualquer um de nós, heróis e heroínas, né, desse novo século, estamos passando o tempo todo, até porque é uma espiral. E autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu diria que o foco principal da relevância na jornada do herói e do jogo do herói, obviamente, está nesse último quesito, né? Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Que é onde ele tem, vamos dizer assim, o seu apogeu, né? O seu maior momento. Aí tem essa frasezinha de Jean Ruston, né? O mito é algo, ela diz isso de uma forma bem intensa, o mito é algo que nunca existiu, mas está sempre acontecendo. É bem bacana. E aqui nós temos a jornada, né? As fases da jornada. A jornada do herói aqui, na concepção, vamos dizer assim. Essa concepção já é uma concepção mais moderna. É uma concepção, vamos dizer assim, que é utilizada pelos roteiristas de Hollywood, né? A concepção original de Joseph Campbell tinha 18 fases, 18 etapas. Aqui nós temos uma que segue mais ou menos ali os ponteiros do relógio, com 12 fases bem conhecidas. E aí ele está no sentido anti-horário. Tem também esse mesmo modelo na internet no sentido horário. E nós temos basicamente o quê? O chamado. Chamado, algo que lhe chama ali para ir para a aventura. Negação e crise, uma relutância em aceitar o chamado. A travessia do primeiro limiar para o desconhecido. Você sai do mundo conhecido em busca do mundo desconhecido. O que eu vou fazer ali? É um novo emprego, uma nova proposta, vou para um outro país. E aí, dentro desse desconhecido, você percebe que lá tem aliados e tesouro. Você começa a conhecer esse mundo que antes não era conhecido por você através desses aliados, tesouro. Tem também testes, tem também inimigos, tem aprovação ou grande crise, né? Nós encontramos também aí esse momento de grande provação, de intensa provação. Passada essa fase crítica da provação, nos deparamos com a recompensa. E após a recompensa, a viagem de retorno, uma leve e saudável viagem, onde encontramos o segundo limiar, que é o limiar de retorno. Óbvio que depois de ter passado por toda essa experiência do que seria o desconhecido, essa travessia do limiar de retorno, ela me coloca numa situação, eu não sou mais a mesma pessoa. Por que eu tenho que voltar para aquela mesma situação, uma vez que agora eu não sou mais a mesma pessoa? Então existe ali também uma certa relutância, né? E acontece a morte e ressurreição. A morte e ressurreição é aquele antigo eu que era detentor apenas do conhecimento daquele mundo, daquele status quo do mundo conhecido, e agora passa a ser senhor de dois mundos, ou seja, ele agora conhece o que já tinha como mundo conhecido, ele passa a conhecer também esse mundo desconhecido. Imaginem só vocês um grande desafio, um chamado que seria exatamente uma transformação frente a esse novo mundo que se apresenta para a gente aí, cheio de potenciais, cheio de possibilidades de transformações, né? Então, esse já seria um grande desafio, e é um grande desafio da maioria das pessoas. E é impressionante a quantidade de pessoas que têm relutado em participar, em atender esse chamado. Parece que a negação e a crise é mais comum, mais confortável negar e não aceitar o chamado do que tornar aquilo mais confortável. Então, isso realmente, infelizmente, ainda é percebido na maioria das pessoas. E o jogo tem trazido esse diálogo. Mas vamos mergulhar aqui mais um pouquinho, né? Olha só, o mundo conhecido. A gente costuma dizer que o mundo conhecido no jogo, aqui, ó, a partir daqui, que chamamos de poder autêntico, é o status quo, é o estado inicial, é o momento que eu me encontro agora. Eu me encontro numa situação onde eu me pergunto, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso dar um passo mais adiante, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso fazer um curso, um treinamento, ter um chamado para um novo emprego, ter um desafio, eu preciso montar uma startup, eu preciso explorar o chamado que todos nós temos dentro do mundo do Explore, eu preciso explorar, eu preciso entender o que está acontecendo nesse novo mundo. Então o herói vive naquele mundo conhecido, que é o seu mundo comum, que é o seu status quo, seguro e conhecido. Faz algo, move o nosso herói, nossa heroína, para um chamado.
Eis que ele recebe, ela recebe um chamado à aventura. E esse chamado grita dentro do nosso herói, da nossa heroína, para que ele possa dar um passo em direção a esse mundo desconhecido, que aparentemente, por ser desconhecido, ele não sabe o que, é que ele vai encontrar lá. Mas ainda assim o chamado é forte. O nosso herói, nossa heroína, tem ali uma certa relutância e não aceita de pronto o chamado. E aí uma crise, a primeira crise se instala. Eu não vou atender o meu chamado. Esse chamado é algo que pode trazer uma grande mudança, uma grande transformação pessoal. Eu não atendo o chamado e a crise se instala. Por eu não ter ido, não ter aceitado ele, essa crise se instala. Tá? Mas aí você decide ir. E então se encoraja, reúne forças ali, como coragem, confiança, compaixão, aqui no tabuleiro. Reúne essas energias, que eu chamo de energias primordiais. Tá? Ela é representada no jogo pela confiança, coragem, compaixão e a maestria. São 4 energias. E decide atravessar para o mundo desconhecido. No jogo, pessoal, deixa eu mostrar aqui a carta. Tá? Então, no jogo, eu vou mostrar para vocês aqui os elementos. Essas energias que representam exatamente esse ir em direção a esse chamado, é representado por essas pecinhas aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Opa! As pecinhas coloridas, elas representam exatamente essas energias. Então, o nosso herói, nossa heroína decide ir. Agora eu vou. Já tenho o que eu preciso. E dentro desse mundo desconhecido, ele encontra ali aliados e tesouro. Tá? Ou seja, ele vai encontrando através desse percurso, através desse caminho, através dessa jornada, aliados, vai encontrando tesouros. Ele vai encontrando algo que impulsiona ele a dizer assim, opa, eu consigo ir para enfrentar esse desconhecido. Ele é um desconhecido, mas é um desconhecido que está se mostrando para mim, vamos dizer assim, possível. Eu estou vendo que existe aliados, que existem tesouros, e esses aliados nem sempre são pessoas, né? São recursos internos, às vezes é uma determinação, às vezes é uma resiliência que se apresenta ali frente a um grande obstáculo, e você vê que no passado já foi possível utilizar esse recurso, e esse mesmo recurso você utiliza nesse momento para te impulsionar. Então, esses aliados pode ser um recurso interno, pode ser alguém, certo? Pode vir pelos caminhos misteriosos da sincronicidade também. Então, está disponível. É algo que o nosso herói, nossa heroína encontra assim que adentra nesse mundo desconhecido. Né? Se a gente observar aqui no tabuleiro, assim que adentra no mundo desconhecido, já começa a confiança, desapego, já começa a encontrar alguns recursos que podem trabalhar e impulsionar o nosso herói e heroína frente à jornada que vai enfrentar. Está só começando. Né? Passados os aliados, o jogo se mostra, obviamente, também provocativo. Claro, o objetivo dessa provocação é mostrar para o nosso herói e para a nossa heroína que dentro do processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é necessário também ser testada, confrontado com situações que às vezes parecem intransponíveis, como, por exemplo, os medos, os seus maiores medos, a caverna, né, a tal da caverna. Então, esses testes e inimigos, eles estão ali muito mais para testar o nosso herói e nossa heroína do que qualquer outra coisa. E o mais interessante é que dentro desse processo de testes que são abordados durante o jogo, a pessoa começa a se autoconhecer. É aí que vem o processo de autoconhecimento. Tá? No jogo, ele é apresentado da forma, por exemplo, de uma sombra. Tá? Opa, uma sombra. É representado também através do que nós chamamos de prisões. Que prisões são essas? Prisão do medo, prisão da arrogância. É representado aqui, ó, por uma crise existencial, tá? Que são situações que se apresentam para o nosso herói, para a nossa heroína, para que ele possa ser confrontado, mergulhar dentro de si e extrair dali o seu melhor potencial. Poxa, eu não sabia que era capaz de fazer isso. Mas olha que coisa interessante, eu consegui fazer já. E às vezes, lá no passado, essa situação já foi feita, já foi realizada de forma fenomenal. E a pessoa diz assim, poxa, que bacana, eu percebo que é possível fazer, eu já fiz. Só que está guardado ali nos rincões da memória
E ela não consegue extrair de pronto em uma situação que se mostra ali um obstáculo. Só que no passado ela já superou um obstáculo que não era aquele, mas que o recurso que ela utilizou lá atrás para superar aquele obstáculo é o mesmo. Então, eu posso utilizar esse recurso e vai dar super certo, né? Então, isso é bacana. Realmente é algo que acontece assim no dia a dia e que os testes e os indivíduos, né? Se apresentam dessa forma. Vamos caminhar aqui. Aí vem a aprovação. Quem gosta de uma aprovação? Quem gosta de uma aprovação? Sei que vocês não estão falando, mas podem sinalizar pelo menos. Pois é. No jogo, a aprovação é representada, pessoal, por isso aqui, essa pecinha aqui. Deixa eu botar aqui para vocês aqui. Ó. Se dá certo aqui. Ó. Não vi, põe mais perto da câmera. Olha. Deu? É uma pecinha, pessoal, parece uma joia, né? Parece uma pecinha de joia pretinha. Então ela representa as frustrações, tá certo? O que ela traz? Ela representa exatamente que a aprovação, ela traz consigo frustração. Aqui, ó, na cartela do jogador, eu vou já apresentar para vocês os heróis e heroínas. Por enquanto é surpresa, né? Então, essa parte aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Na cartela, eu tenho bem aqui, ó, as frustrações. Aí elas vão aumentando de intensidade, ó, até chegar no fundo do poço. Né? Quando chega no fundo do poço, nosso herói, nossa heroína chega a estar triste. É interessante que está passando para o jogo uma situação muitas vezes real que ela vivenciou e está trazendo aquilo para o jogo. Só que às vezes não percebe o quanto aquela frustração é importante, porque a pecinha, representada por isso, algo que é notadamente abstrato, né? Ela começa a olhar para aquela pecinha e a pecinha começa a trazer insights, começa a trazer percepções. Opa, se isso está me frustrando, o que eu preciso fazer para me livrar dessa frustração? Eu não quero isso aqui perto de mim, não. O simples fato da frustração estar ali por conta de uma grande provação, por exemplo, já traz a pessoa para observar isso. Ela já consegue olhar para aquela situação com carinho, com amor e dizer assim, alguma coisa precisa ser feita. Mergulha dentro de si mais uma vez, agora um mergulho um pouco mais profundo, faz uma avaliação interna e percebe que, na verdade, aquela aprovação está trazendo para ela subterfúgio para que ela possa chegar a isso aqui, ó, a recompensa. Eu só vou conseguir chegar à recompensa se realmente eu aliviar, de repente, aquele fardo que está pesado, tendo em vista, às vezes, recursos que eu preciso notadamente trazer à tona e que eles estão lá no limiar da minha consciência. Eu não consigo perceber que eu tenho determinação, eu não consigo perceber que eu tenho ousadia, que eu tenho intrepidez, que eu tenho resiliência, eu não consigo perceber. Mas, frente às frustrações, eu consigo olhar e dizer, eu estou deixando de fazer alguma coisa, algo está sendo esquecido para que eu possa evitar essa frustração. E aí percebe que, na verdade, a frustração ela aponta para isso. Né? Após enfrentar essa grande provação, aparecem as recompensas. Tá? E o que a recompensa traz? Ela traz consigo exatamente a potencialidade que estava dormente. Dentro do processo de autoconhecimento, a maioria das pessoas, o ser humano de modo geral, ele é fantástico. Ele tem dentro de si todo esse conhecimento, toda essa capacidade. Às vezes, adormecido. E é necessário, às vezes, um choque de lucidez para que a pessoa possa, opa, peraí, isso aqui está aqui do meu lado, esse recurso está aqui o tempo todo e eu precisei dessa aprovação para que eu pudesse acessar essa recompensa, esse algo maior que eu possuo. Então ele traz isso, ele brinca exatamente com esse movimento, ele joga a pessoa ali para uma situação de provação, depois joga para uma situação ali de recompensa, aprovação, e nesse movimento ela vai tendo exatamente esses insights, esse diálogo profundo, muito divertido, das capacidades que ela possui que às vezes estão dormindo. Né? Não foi só uma nem duas vezes que eu percebi as pessoas realmente ao término de uma sessão do jogo, eu sei o que precisa ser feito. Eu vinha realmente negando, procrastinando essa possibilidade há muito tempo e agora eu sei que precisa ser feito. E vai lá e faz. Né? E o resultado realmente é fantástico. Então, após a recompensa, nosso herói, nossa heroína,
para encontrar aqui a sua viagem de retorno. Eu preciso voltar para minha família, para minha tribo, para minha clã. Preciso retornar para o meu castelo, para o meu porto seguro. E esse retorno, obviamente, ele gera um certo confronto com o nosso herói, nossa heroína. Por quê? Porque já não é mais a mesma pessoa. Depois de ter passado por toda essa jornada, por todo esse ciclo, por todo esse processo, não é mais a mesma pessoa, né? Mudou e os resultados agora são diferentes. Então ela teme que, e agora, será que vai ser do mesmo jeito? E o resultado não é mais o mesmo. As capacidades que antes estavam dormentes foram despertadas. E agora, o que é que eu vou fazer com toda esse novo recurso, esses novos recursos que agora eu percebo, eu já tinha, só que adormecido e foram despertos. O que eu vou fazer com isso? Eu vou voltar para a mesma vidinha, vamos dizer assim. Então, nosso herói, nossa heroína precisa retornar ao seu mundo. Até porque ele precisa compartilhar, ela precisa compartilhar isso com o seu clã, com a sua família, com a sua tribo. Então, é necessário fazer essa viagem de retorno, né? E aí, vem o segundo limiar. Esse segundo limiar, você deixa aquele mundo desconhecido. Por quê? Porque aquele mundo desconhecido já não é mais desconhecido, é um mundo conhecido, ele te gerou possibilidades e potencialidades também. E ao atravessar esse limiar, você volta para o seu mundo antigo, aquele mundo que era conhecido, aquele status quo. E agora não é mais a mesma pessoa. Nosso herói, nossa heroína experimenta o que nós chamamos de morte e renascimento. Ele experimenta a morte, mas experimenta também o renascimento, tendo em vista que não é mais a mesma pessoa. Tudo que o nosso herói e nossa heroína passou, ele adquiriu conhecimento, aprendizado, mas principalmente competências, novas competências foram colocadas dentro do nosso herói e nossa heroína. Por quê? Porque agora ele sabia só de ouvir falar. Pelo fato de ter sido experienciado em toda a jornada, o que acontece? Nosso herói e nossa heroína passa a ter agora um conjunto de recursos maior para que ele possa, vamos dizer assim, agora eu tenho experiência. E normalmente, quando a gente encontra pessoas mais maduras, pessoas que já passaram por situações difíceis na vida, já passaram por grandes provações, nós conversamos com essas pessoas e olhamos assim, poxa, eu não sei como é que você passou por isso tudo, eu não sei como é que eu iria passar por isso. Mas interessante. Ricardo? Oi. Ricardo, a Maria precisa falar. O que foi, Maria? Oi, Maria. Olha só, apareceu uma mensagem aqui na minha tela dizendo eu vi também que a gente ganhou um tempo ilimitado de reunião. E aí? Bora! O universo, eu agradeço. Tá vendo só? Obrigada. Mas isso é bom demais, olha. Eu não sabia que o jogo do herói ia trazer esse momento de autoconhecimento. É a recompensa. É a recompensa, né? O mundo desconhecido. Pessoal, como é que tá para vocês, né? Tá tranquilo? Tá legal? Boa. Tá tranquilo, Ricardo. Vai, tranquilo. Ótimo. Então, quem já não passou por situações de encontrar uma pessoa e aquela pessoa dizer assim, olha, eu passei por uma situação assim, 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 e essa situação realmente para mim foi bem delicada. Ah, fulano, eu não sei como é que você passou por essa situação. Para mim seria bem complicado passar por essa situação. É o ciclo da jornada. Aquela jornada daquela pessoa foi completa, teve ali o desconhecido. Obviamente que como ela passou pelaquela jornada, adquiriu todas aquelas competências, todos aqueles recursos, para ela aquilo já passou. Para quem ainda não teve a oportunidade de experienciar aquele desconhecido dela, é desconhecido, continua sendo desconhecido. Então, é a tendência natural da negação. Não, eu não quero passar por isso. Eu não vou passar por isso. Vai ser o chamado aparecer. O chamado pode estar aparecendo a qualquer momento, para várias situações da nossa vida. Nesse momento, eu sinto que nós estamos sendo chamados para essa transformação, né? Vamos dizer assim. Transformação de negócios, transformação de modelos mentais, transformação de pessoas. Então, nós estamos sendo chamados, e esses jogos todos, né, maravilhosos aí, eles estão contribuindo de forma muito poderosa para esse momento que estamos vivendo. Mas vamos em frente aqui, né? Então, o nosso herói, nossa heroína, experimentou a morte e a ressurreição. E agora não é mais a mesma pessoa. É um senhor, uma senhora de 2 mundos.
está pronto para utilizar os novos recursos para o benefício do mundo. Exatamente por não ser mais a mesma pessoa. É aquela tal experiência. Antes eu só ouvia falar, agora eu conheço e testifico de que realmente é possível. Tá? É que você olha alguma coisa e não, isso aqui eu não sei fazer. Mas se calçar as sandálias da pessoa e percorrer a mesma jornada que ela, muito provavelmente vai conseguir chegar aos mesmos resultados. A PNL fala muito disso. Muito provavelmente vai conseguir obter os mesmos resultados. Então, o Senhor de Dois Mundos é exatamente esse herói, essa heroína, que passou por essa jornada desconhecida, essa jornada que antes aparentemente não fazia sentido nenhum para ele, para ela, e que agora ele reúne esses novos recursos. E o mais interessante, esses recursos devem ser utilizados para o benefício do mundo. Olha que coisa fantástica. E é o que acontece, né? Somente uma pessoa que passou por uma jornada realmente de experiências de vida é que pode contribuir comigo e de repente uma situação que eu nem sequer passei. Falando nisso, como é morar lá em Portugal. Eu estou com vontade de ir, mas eu não sei como é que é. Não, lá em Portugal tem isso, tem. Já passou pela jornada, já não é mais desconhecido, já é conhecido. Olha, eu estou entrando nessa carreira, estou fazendo uma transição de carreira, estou saindo de um grande transatlântico, para trazer uma linguagem que nós conhecemos, estou saindo de um grande transatlântico e estou querendo entrar num bote. Tá? Como é que é estar num bote? Eu nunca estive no bote, sempre estive ali confortável na minha zona de segurança, no meu mundo conhecido, e agora eu preciso desapegar desse transatlântico aí que está me trazendo mais dores do que prazeres. O que eu posso fazer em relação a isso? E aí, conversando com alguém que já passou por essa jornada, você vai se sentindo confortável para enfrentar a sua jornada. Lembrando sempre que a jornada de um é diferente da jornada do outro. Mas, óbvio, que se alguém já passou por aquele caminho, já passou por aquele percurso, e tem algo para te contribuir, vai ficar muito mais leve o fardo que você está trazendo experiências de outros para a sua jornada. Então, isso facilita e favorece. E aí aqui, fechamos o ciclo da nossa jornada. E agora nós vamos entrar no desafio heróico de cada um. Olha que coisa bacana, né? Agora que nós temos tempo limitado, agora eu vou aproveitar esse tempo limitado. A jornada está só começando. E aí agora, pessoal, eu vou querer a interação de vocês. Né? Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos saborear um pouquinho e eu vou apresentar agora um pouco mais do que o jogo tem para oferecer. E a gente vai fazer o seguinte, para que a gente possa começar, óbvio que eu vou pedir para vocês primeiro o seguinte, né? Um grande desafio. Você consegue trazer aí à mente um grande desafio agora? Qual seria um grande desafio que você tem nesse momento? Que grande desafio é esse? De que forma esse grande desafio se apresenta para você? Ele é grande, ele é pequeno? Vou ajudar vocês com esse slide. Existem os desafios cotidianos e existem os desafios heróicos. Os grandes desafios eles estão nesse contexto dos desafios heróicos. Né? Opa, olha, alguém está arriscando esse desafio. Então, desafios cotidianos falam de coisas bem específicas. Desafios heróicos, contextos de vida. Desafio cotidiano aponta para soluções fora da gente, ou seja, está muito mais no mundo externo. Desafios heróicos apontam para a solução dentro da gente. Desafio cotidiano, a motivação é evitar uma mudança. Tá? Ou transformação, né? Desafio heróico, a motivação é a transformação. Exatamente a transformação. Desafio cotidiano, superficial, raso, água lá no tornozelo. Desafio heróico, água até o pescoço. É profundo. Desafio cotidiano, gera um alívio momentâneo. São paliativos. Desafios heróicos geram motivação profunda. Desafios cotidianos pode ser substituído por outras soluções similares, né? Por ser paliativo, tem um paliativo. Já os desafios heróicos não. Ou se enfrenta ou fica na mesma. Ele traz, não. E mais na frente pode gerar frustração, exatamente pelo fato de não aceitar o chamado. Desafio cotidiano, como eu falei, é efeito paliativo.
E desafio heróico levam ao desenvolvimento. Então, o grande desafio nesse momento que eu peço para vocês está do lado, acho que daí de vocês deve estar do lado direito. São os desafios heróicos. Esses são os desafios que nós precisamos, nesse momento, forjar para cada um de nós. Desafios heróicos. Então, faça nesse momento, cada um de vocês, aí, uma meditação, uma reflexão profunda, e qual seria, nesse momento, para cada um de vocês, um desafio heróico, um grande desafio. Tá? Algo que fosse representar realmente um contexto de vida, uma grande solução, uma transformação, que tenha realmente uma profundidade e que vai lhe gerar, lhe levar para uma situação realmente de mudança, né? Não vai ficar na mesma, e principalmente para o desenvolvimento. Conseguiram? Conseguem pensar nesse grande desafio? Que bom, bacana. Então, no modelo de desenvolvimento que a gente trabalha no jogo do herói, nós temos esse pequeno gráfico, né? O desenvolvimento vertical e o desenvolvimento horizontal. Então, esses dois modelos de desenvolvimento. O jogo do herói ele propõe exatamente trabalhar os dois. Tanto o desenvolvimento vertical, de baixo para cima, certo? Essa escala, mas principalmente o desenvolvimento horizontal, certo? Aquele que vai projetar exatamente esses novos recursos, esse despertar dessas ações, desse modelo de consciência, que às vezes a gente diz assim, será que eu tenho? Tenho. Só está ali dormente, mas todos nós temos. Então, a ideia, mundo conhecido, olha aí a base, né? Eu quero ir para o mundo desconhecido. Aí eu tenho esse desenvolvimento vertical. Tá? Ir para o desconhecido, transcender o nível em que se está. É o desenvolvimento vertical. Quando chega no mundo desconhecido, tem o retorno ao mundo conhecido, integrar-se em um novo nível. Tá? E aí você consegue ter essa ampliação, esse modelo de desenvolvimento horizontal. Tá? Aqui, ó, olha que bacana aqui, ó, a minha experiência do jogo. Esse aqui sou eu, ó, dá para vocês verem. Esse aqui é o grande amigo Ricardo Ferrer. E aqui é uma mesa, as pessoas aqui com um tabuleirozinho aqui, ó, e vocês podem observar aqui o jogo acontecendo. Esse jogo foi em São Paulo, né? Então, aqui vocês podem ver como é que acontece. Muito parecido com o que acontece no Explore, certo? E agora, qual é o grande desafio? Nós não vamos formar grupos aqui, certo? A gente vai trabalhar individual. Eu queria que vocês pensassem. Também não é obrigado, nesse momento, escrever esse grande desafio, pessoal, numa folha de papel. E aí, Leandro, boa noite, tudo bom? Não é necessário escrever esse grande desafio numa folha de papel, mas eu queria que vocês, pelo menos nesse momento, pensassem nesse grande desafio na vida de vocês, tá bom? Também a gente não vai compartilhar, dado o nosso tempo, a gente não precisa compartilhar. E eu vou pedir para que vocês agora pensem no número de 1 a 4, tá certo? É a forma que a gente vai utilizar aqui para conhecer essas máscaras ancestrais, a gente fazer esse pequeno movimento aqui. Pense no númerozinho aí de 1 a 4, tá certo? Aí eu vou, aleatoriamente, claro, fazer as minhas escolhas aqui. Quem escolheu o número 1, você vai estar aqui, ó, caminho do peregrino. Quem escolheu o número 1 vai estar no caminho do peregrino. O que é o caminho do peregrino, pessoal? Vestir a máscara do peregrino é percorrer o caminho sutil da verdade única que permeia todos os caminhos existentes e a serem percorridos. O peregrino traz em si confiança de todos os exploradores e exploradoras que já se arriscaram e se aventuraram pelos mistérios do mundo. Rapaz, ó, não é mera coincidência, não, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Sua energia primordial é a confiança. O peregrino, pessoal, está associado exatamente no modelo do Explorer a esse explorador. Exatamente a esse personagem, né, que está explorando o mundo em busca de resultados, em busca de transformação. É exatamente isso. Então, quem escolheu um, o seu grande desafio teria ido o peregrino. Quem escolheu 2, é o caminho do inspirado, o caminho da inspirada. Tá certo? Está dando tudo vermelho aí, ó. Muito inspirado. Vestir a máscara do inspirado é o mesmo que se conectar com um estado de plenitude e iluminação em sua própria consciência.
todas as epifanias, as visões grandiosas e o sentido de propósito que já emergiram na consciência da humanidade estão presentes no inspirado. Ele vivencia a compaixão ao perceber sua unidade com tudo e todos. Sua energia primordial é a compaixão. Então, esse aqui, ó, é o número 2, é o inspirado. Quem escolheu o número 3? Ó, caminho do guerreiro, caminho da guerreira. Mas nesse caso não é um guerreiro que faz guerra, né? Mas é o guerreiro que dá o primeiro passo, é o guerreiro que se imbui de coragem de todos os guerreiros e guerreiras, a capacidade de enfrentar os maiores desafios em todos os tempos. É como inflar seu próprio coração com o ímpeto das lendas e deixar fluir de sua essência uma determinação inabalável, capaz de gerar atitudes de imenso poder de transformação. Olha, transformação, né? Sua energia primordial é a coragem. Então, nosso guerreiro, nossa guerreira, ele usa essa coragem. E quem escolheu o 4? Caminho do regente. Vestir a máscara do regente significa assumir a postura e as atitudes de todos os líderes e sábios que já caminharam pela Terra. É o mesmo que canalizar maestria nos aspectos supraconscientes de seu ser e que se escondem por trás dessa máscara ancestral. Sua energia primordial é a maestria. Então, essas 4 máscaras ancestrais, elas representam exatamente esses 3 tipos de heróis e heroínas que vão percorrer essa jornada. E para que serve? Contextualizando. As máscaras ancestrais, ela tem a função de fazer exatamente aquele papel do herói. Aí faz a conexão, nos faz aquela conexão com, por exemplo, Batman. Você tem lá o Bruce Wayne, tá certo? Tímido, ali acanhado, que aparentemente é frágil, mas quando ele coloca ali a sua capa do Batman, ele se torna aquele personagem, vamos dizer assim, imbuído daquele poder, daquela força, tudo para enfrentar lá o seu desafio. Tem o Clark Kent também ali, que mostra a sua fragilidade quando está ali nesse personagem, mas coloca a sua máscara, né, o seu uniforme lá do Homem de Aço, ele se transforma naquele personagem, naquele herói, cheio de poderes, capaz de enfrentar ali as suas maiores jornadas. Então, Ricardo, quais são as 4 máscaras? Eu gravei a terceira e a quarta. Compaixão, maestria. E a primeira? A primeira é o peregrino. Tá. A segunda é o inspirado. Tá. A terceira, o guerreiro. E a quarta, o regente. Tá. Então são as 4 máscaras. Tá, e aí tem, por exemplo, o regente tem o componente maestria, o guerreiro tem o componente coragem, o inspirado tem o componente compaixão. Tá. E o primeiro? O peregrino tem um componente a confiança. Confiança. Ele é um explorador, né? Como explorador, ele confia em que ele vai conseguir obter sucesso frente àquilo que ele precisa explorar, aquilo que ele precisa descobrir. Né? Então, o peregrino é assim, é um aventureiro, certo? E hoje o mundo está chamando muito peregrino. Né? O chamado hoje está bem forte para essa massa. Aí, olha que coisa interessante. Vocês não pensaram agora há pouco no grande desafio de vocês? Qual é o seu grande desafio, o desafio heróico? Aí a pergunta que normalmente é feita nesse momento, nesse contexto, é: como é olhar para o teu grande desafio vestindo a máscara do peregrino? Aí você pensa no seu grande desafio e se conecta com essa máscara e olha para o grande desafio. Opa, quer dizer que o meu grande desafio eu olho com o olhar de um explorador, um olhar de alguém que está buscando, de alguém que está procurando? Faz sentido para vocês? O meu desafio é um desafio, por exemplo, de uma transição de carreira. Aí você olha com o olhar de um inspirado. Como é olhar para esse grande desafio com o olhar de um inspirado? Tá certo? Qual seria, por exemplo, essa compaixão que você precisa ter? Compaixão de você mesmo? É compaixão do próximo? Que compaixão é essa que você precisa ter do inspirado frente ao teu grande desafio? O meu grande desafio é
sair do transatlântico, entrar dentro de um bote, de uma startup. Aí você pega a carta do guerreiro. Como é olhar para esse teu grande desafio, frente, por exemplo, a essa saída de um transatlântico e essa entrada dentro de um bote? Como é que você olha? Que primeiro passo é esse que você precisa dar para que você possa enfrentar essa grande jornada, né? E coragem, que é a energia do guerreiro. Você precisa ter coragem para fazer isso. Você precisa analisar o contexto. Então, o que seria necessário, olhando através dessa massa? E aí você tem um outro desafio lá, que de repente é um desafio de uma nova formação, ou um desafio até mesmo de sair do país, quem sabe, né? Ir para um outro país. Aí você recebe a carta aqui do regente, né? Da regente. Então, como é olhar para esse grande desafio através desse olhar do regente? O que eu preciso colocar em harmonia? Quais são as baquetas que eu preciso ter em minhas mãos? As baquetas lá de um maestro, trazendo para esse contexto? E gerar, por exemplo, o recurso necessário para enfrentar esse desafio. Então, como é olhar para esse grande desafio por olhar desse regente? Alguém que precisa realmente reger, alguém que precisa realmente colocar algo em harmonia, em equilíbrio, para que possa enfrentar esse desafio. Então, esse contexto da máscara é uma das partes mais importantes no momento que você está fazendo autoconhecimento. E o mais interessante, o autoconhecimento aqui está no fato de, naquele momento, olha o que acontece. Você desapega da persona, aceita um arquétipo, tá certo? E começa a mover internamente os recursos que aquele arquétipo está te trazendo para que você possa enfrentar essa jornada. Agora eu vou enfrentar essa jornada como guerreiro, como regente, como peregrino, como inspirado, eu vou enfrentar essa jornada. E aí, depois desse momento, a gente traz as cartas, né, o que seria o chamado. Quais são os chamados? E a gente tem aqui também umas cartinhas, né, a gente não vou chegar a trazer todos para vocês, mas a gente tem aqui o que a gente chama de chamado. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui um qualquer, sortear um qualquer. Pronto, esse aqui é um bem bacana. O destemido. Olha que coisa interessante, ele está jogando uma seta para cima. É destemido mesmo, né? Ele não sabe nem onde é que essa seta vai cair, essa flecha, né? Seta não flecha, pode cair até nele mesmo, mas ele é destemido, tá certo? Então, isso aqui são as cartas do chamado. As cartas do chamado, ela tem o objetivo simplesmente de nortear aquele teu grande desafio e aproximar do que seria um chamado universal. Aquilo que nós falamos, é um labirinto, é um modelo de um chamado universal, um chamado que pode trazer qualquer ser humano para entender. Isso aqui são os grandes chamados da humanidade: o destemido, o inocente, o sábio, o amante, o criador, o destruidor, tá? O louco é um chamado, o mago, o buscador, o governante, o servidor e o órfão. Então são 12 cartas. Cada uma dessas cartas aqui não representa esses chamados universais, vamos dizer assim, né? E estão fundamentados num trabalho muito interessante de autoconhecimento. Porque cada um deles traz consigo um textozinho, tá? Coragem e valor para seguir o caminho que deve ser trilhado. E para se aventurar no mundo desconhecido. Olha que coisa interessante. É um chamado. Então, quando a pessoa recebe esse chamado e olha para o seu grande desafio, ela diz assim: poxa, eu já tenho tudo necessário para que eu possa começar essa jornada. E agora, o que eu vou fazer? Aí, ó, peregrino. Falei para vocês agora há pouco. Sim, ó, olha aí, ó. Vestido aqui de peregrino, né? Aí, andarilhos, exploradores, viajantes, tá certo? Explora o mundo com confiança na vida. Pessoal, se a gente analisar hoje o nosso contexto de transformação mesmo, o próprio Business Transformation, né, o próprio movimento, eu diria que ele é um movimento que está bem dentro dessa realidade, representa exatamente esse desapego, esse explorar, tá certo? O mundo com confiança, ele representa exatamente essa situação de transição. Então, eu diria que os exploradores, né, esse chamado que o Leandro fez,
e nós aceitamos, ele aparentemente era desconhecido. Se a gente analisar uma jornada, ele era desconhecido para cada um de nós. E quando decidimos aceitar esse chamado, nós percebemos exatamente que a gente estava numa visão de um explorador, realmente, de um buscador, de alguém que está olhando para uma necessidade urgente, né, que está gritando aí, batendo a porta ali do nosso século XXI, mas que alguns ainda relutam, olha a negação, relutam em estar lá no modelo anterior, no século XX, e outros até no século XIX. Então, e aí esse chamado vem gritando para cada um de nós, frente a esse grande desafio, chamado de peregrino, e começamos ali a fazer. Né? Aí vem ali os exploradores, aí vem esse trabalho maravilhoso aí do Explore, e é um trabalho de peregrinação, certo? Então, os andarilhos, exploradores, viajantes, né? Abandona aqui a terra batida e decide ir seguir caminhos realmente inexplorados. São esses grandes navegantes mesmo. Né? Eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado. É um mundo novo, é uma terra que ainda não foi explorada, não sei, mas eu vou lá de qualquer forma. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o guerreiro, tá certo? Bravos, destemidos, combatentes, termina representando também essa nossa parte intensa, né? Que age com o ímpeto do coração, como se cada dia fosse o último na Terra. Né? Pega aqui o escudo, pega aqui o elmo, coloca aqui e vai, e parte. Né? Então, essa é a nossa parte guerreira. E aí o inspirado, essa nossa parte inspirada, curadores, artistas, caridosos, representa exatamente essa parte compassiva de cada um de nós, né? Sensível, que sente a plenitude de vida e expressa de uma forma benéfica para as pessoas. Aí eu pergunto, é necessário ter inspiração para desenvolver esse tipo de trabalho? Eu acredito que sim. Né? E por fim, o regente. Né? Reis, sábios, imperadores, a nossa parte consciente e responsável. Exerce a liderança com sabedoria e é capaz de perceber e relacionar as partes com o todo maior. Então, olhar para esse movimento todo e perceber o que cada um deles traz para a gente, movimentar isso, terminou não, viu? Aqui é só um desenhozinho deles. Né? Desperta, traz para cada um de nós esse movimento de autoconsciência, de autoconhecimento, de percepção maior. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Dentro do nosso joguinho, a gente vai fazer a nossa degustação agora e aí eu vou contar com a participação de vocês. Então, a gente vai fazer aqui uma passagem rápida por algumas casas do jogo. E eu confesso que eu não vou ser legal com vocês. A gente vai passar por algumas casas tranquilas para a gente começar, mas vai passar por algumas casas provocativas para que a gente possa ter essa dimensão, tá bom? Então, a primeira casa aqui que eu vou trazer para vocês, aqui é o desapego, tá certo? O desapego. Aí, no desapego, o nosso chamado, nossa jornada, começa no desapego, é o que precisa ser deixado para trás. O que eu preciso deixar para lá para que eu possa enfrentar com mais paz, com mais tranquilidade, essa jornada, tá certo? O que está sendo um fardo para mim, de repente, nessa jornada e nesse mundo desconhecido. Trazendo para o contexto, por exemplo, da transição que nós estamos passando, da transformação no modelo organizacional. O que as organizações precisam deixar para trás para que elas possam se reinventar dentro de um modelo de negócio que seja, vamos dizer assim, mais tranquilo, mais do século XXI, realmente. O que elas precisam deixar para trás? O mais interessante é que no Explorer nós já temos isso daí muito bem definido, as âncoras, né, Leandro? Então a gente tem as âncoras aí. Aí a gente pergunta, qual o peso de cada uma dessas âncoras frente a esse desapego? Será que eu vou realmente querer arrancar essa âncora, arrancar esse peso e tornar a minha jornada mais leve? O quanto essa jornada vai tornar mais leve? E aí a pergunta que eu trago para cada um de nós no modelo de autoconhecimento. O que me impede nesse momento, né, de repente, de prosseguir a minha jornada? Qual é o peso?
Qual é a minha âncora pessoal? Tá? O que eu preciso despertar de recurso interior para que eu possa prosseguir na minha jornada? A primeira pergunta dessa casa. Eu vou levar vocês aqui para uma outra casa também. Aliados. Para os aliados, a gente tem uma cartinha aqui. Eu vou tirar uma cartinha para que a gente possa compartilhar com todos nós aqui. Olha que coisa interessante. Um elemental do vento surge por entre as folhagens, na forma de um tornado luminoso. Ele toca em você, tirando seus pés do chão e lhe pondo a voar. Nas alturas, você experimenta uma sensação de total leveza e desprendimento. O que essa carta traz para você? Que leveza é essa? Que desprendimento é esse? E que elemental do vento é esse? O que é isso? A carta está trazendo uma coisa bem singela, mas o que ela diz no final? Ela diz o seguinte: olha, se você cair na prisão do medo, da crença, da arrogância ou cobiça, utilize essa carta para que você possa sair. Então, ela traz essa leveza de que você não vai enfrentar, vamos dizer assim, apesar do medo, você não vai ter como um elemento paralisante. O medo vai ser para você um elemento muito mais de proteção, que é o que ele deveria sempre ser, do que um elemento de paralisação, te paralisar frente a um obstáculo. Não. Ele vai fazer você olhar para aquele obstáculo e dizer: eu preciso usar cautela, mas com coragem. Né? Eu preciso utilizar cautela, mas com coragem. Então, essa casa dos aliados, ela traz isso. Quem é um aliado na sua vida? Quem são as pessoas ou os recursos internos que você possui nesse momento que possam representar esse aliado, possam representar exatamente esse algo que vai te impulsionar, te ajudar frente a esse teu grande desafio, frente a essa tua jornada. Né? Então, essa casa tem essa sutileza. Né? Aí agora eu vou levar vocês para uma casa provocativa. Crise existencial. O que seria uma crise existencial? Tá certo? Crise existencial normalmente são aqueles nossos grandes questionamentos, aquilo que às vezes nos impede realmente de nos paralisa frente a algum obstáculo, aquilo que nos impede de continuar, aquilo que realmente, eu diria que se a gente contextualizar aí com uma âncora, viu, Leandro? Essa crise existencial, ela são as 10 âncoras reunidas, tá? E puxa realmente o indivíduo para baixo em uma situação paralisante, ele não consegue sair daquela situação. E o que é necessário fazer? No jogo, o que ele propõe aqui é algo muito simples. Toda crise traz consigo possibilidades de transformação. Né? E o jogo ele traz consigo essa possibilidade de transformação a partir do momento que você olha para aquela crise existencial e entende o que possibilitou aquela crise naquela situação. Então ele traz esse diálogo, ele traz essa interpretação. É interessante. Uma outra casa também bem interessante é as prisões. São 4 prisões. São 4 prisões que eu considero as prisões, vamos dizer assim, que mais mexem com o ser humano. Aí tem a prisão do medo, que representa aí uma das emoções mais intensas do ser humano, que é o medo. Falando aí um pouquinho das prisões emocionais. Tem a prisão da arrogância, que também está dentro desse elemento emocional. Tem a prisão da crença, que são as convicções, principalmente as convicções limitantes, né? Está dentro desse escopo também. E a última prisão também é a prisão da cobiça. Eu comparo muito, viu, Leandro, essa prisão da cobiça com o lucro pelo lucro. Tá? É aquela ganância, aquele desejo de ter sempre mais, sem que exista um propósito realmente por trás daquela necessidade de ter por ter. Então, essa prisão da cobiça, ela tem esse caráter, tem essa ideia exatamente do desejo ardente de possessões, né? De possuir por possuir, vamos dizer assim. Então, quando você começa a trabalhar essas prisões e mergulhar profundamente dentro de cada uma delas, a pergunta que se faz para cada uma delas é exatamente essa, né? O que você tem feito nesse exato momento para que você esteja preso, aprisionada nessa situação, né? O que realmente você forjou internamente na sua psique para que essa prisão se tornasse maior do que o que ela realmente é. E o que é necessário você fazer para que você possa sair dessa prisão. Com todo essas informações, o jogo traz exatamente aquela pedrinha preta que eu já mostrei para vocês, né?
frustração. Toda prisão traz consigo frustrações. E ali você tem um momento oportuno de refletir a respeito da prisão e dizer, poxa, eu estou negando o meu chamado. Se eu estou negando o meu chamado, isso está me paralisando. Se está me paralisando, eu estou preso. Né? Ele traz esse diálogo interno profundo. Uma outra carta também muito interessante e provocativa, claro, é o desconhecido. Ela é uma carta que diz o seguinte, não que ela seja provocativa, mas é aquele medo, aquele temor que o ser humano tem do desconhecido. O que é o desconhecido? Bom, o desconhecido, como o próprio jogo sugere, ele é algo que não se conhece, né? Porque senão ele não seria desconhecido. E aí ele traz consigo uma cartinha que tem muitas vezes algo profundo para se meditar. A história de Ana é muito simples. Ela percebeu que diante do desconhecido, a única coisa a fazer é dizer sim. O que você diz frente ao desconhecido? Você diz sim ou diz não? Para Ana, a única coisa que ela podia fazer era dizer sim. E você? O que você diz? Diz sim ou diz não? Vamos lá, trazer para a nossa realidade. O Explorer está cada dia mais evoluindo. Ele já não é mais tão desconhecido. Cheio de potencialidades e cada vez mostrando aí para que ele veio, né, Leandro? Para que ele está? Por que ele surgiu? Não é mais tão desconhecido. Várias pessoas disseram sim. Mas tem pessoas que disseram não, Leandro. O Explorers Game, o jogo, tá? E tem o nosso desafio enquanto constituição de uma rede, enquanto construção coletiva. Que foi justamente o que eu pensei quando você falou para a gente colocar ali o ponto desconhecido. Então, eu até acho que o jogo já é conhecido, mas a rede, o conviver em rede, o construir em rede, aprender a elaborar em rede, eu ainda acho que é o desconhecido e todos nós estamos experimentando e aprendendo frente a isso daqui. Essa hoje é a minha percepção, não sei se ficou claro. Bacana, bacana. Sim, sim. Que bacana, que legal mesmo. Então, essa jornada nossa de autoconhecimento, ela está aí também, né, como mais uma ferramenta. E eu costumo dizer o seguinte, pessoal, nada acontece por acaso e tudo que acontece é porque tem uma razão de si, né? Eu conheci o Leandro aqui em Fortaleza, né, no trabalho do Explore. E aí a gente conversando ali, eu falei um pouquinho para ele do jogo do herói, já linkei ele aí com um outro grande amigo aí de São Paulo, que pode estar com certeza aí ajudando bastante também. E o que eu percebi foi exatamente isso, pessoal, essa união que existe entre esses três jogos. E eu diria que tem mais ainda que vão aparecer, tá? Mas pelo menos eu estou olhando nesse momento, que eu conheço, dentro do conhecimento, são três jogos. É o jogo do herói, que faz esse trabalho do indivíduo, de autoconhecimento, preparando o indivíduo, vamos dizer assim, para esse momento de transformação. O Explorer, que trabalha exatamente aquela questão dos times, das equipes, dentro dessa visão de transformação realmente de negócio, olhar para esse mundo que já está aqui e verificar que essas âncoras, como o próprio nome está dizendo, elas vão realmente segurar esse transatlântico ali, ele não vai sair, ele não vai conseguir ter navegabilidade se ele tiver com essas âncoras. Então, traz essa visão sistêmica para essas equipes, para esses times. E o Bitgame, né, do nosso amigo Paulo Carvalho, que mostra já o desenvolvimento dessas novas organizações frente a esse modelo baseado em propósito, que ele nasce a partir desse propósito. Então, é impressionante. Foi por acaso? Eu acredito que não, certo? Eu acho que não foi por acaso. Mas continuando, pessoal, para a gente já ir chegando aqui à parte final do nosso encontro de hoje, né? Como é que tá para vocês? Está tranquilo? Tá bom? Ótimo. Então, depois de todo esse... Tá ótimo, Ricardo. Que bom. Ótimo. Depois de todo esse movimento, tá? Eu preciso jogar vocês para uma casa que vai mexer um pouquinho mais, tá certo, pessoal? Que é o vício da sombra. Aqui, ó. É a cartinha maior que a gente tem, tá bom?
No primeiro momento, a primeira vez que eu peguei essa carta, pessoal, eu fiquei coçando a cabeça e dizia assim, rapaz, não, eu isso não, isso aqui não. Eu vou tirar uma aqui. Vou tirar uma... terminou caindo aqui, vai ser essa aqui mesmo. Preocupação. Tá? Aqui, ó. A preocupação, ela é uma sombra, né? E é sofrer por antecipação. Tem uma grande frase, acho que foi, não sei se foi Jung, não lembro, não me recordo, mas que diz o seguinte, que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Eu não sei ao certo quem foi, mas tem essa frase que é bem interessante, e que aí eu estou trazendo ela para vocês aqui. Então, a preocupação, ela está, de certa forma, linkada a esse excesso de preocupação. Então, é uma sombra, e quando alguém tira uma sombra como essa, a gente pergunta de que forma essa preocupação, essa sombra, ela impede você de alcançar o teu grande desafio. De que forma ela impede? Porque quando a pessoa olha, às vezes, para uma sombra, uma carta dessa, ela não tem uma percepção inicial, não, mas eu não consigo perceber isso. Só que a sombra, ela tem uma vertente de algo. Eu comparo sempre com uma piscina e alguém brincando com uma bolazinha cheia de ar, né, na piscina, e essa bola, a pessoa quer empurrar ela para dentro da piscina. Quer realmente submergir ali a bola. Só que como a bola está cheia, obviamente ela não vai, na mesma força que você empurrar a bola para baixo, ela vai vir uma força contrária para cima. Se você empurrar essa bola com muita força, ela pode voltar e terminar machucando. Então, o efeito sombra, ele funciona mais ou menos assim. É algo que precisa trazer ali à tona, deixar realmente na superfície, para que dê clareza, para que possa ser observado, e ali sim você consegue trazer luz, um estado realmente de lucidez, e entender que a sombra, se não for reconhecida e até mesmo aceita, ela pode paralisar realmente a pessoa frente a um grande desafio, que é algo que está ali, submerso, ela não consegue, ou melhor, não está querendo enxergar aquela situação, precisa realmente trazer e dar um estado de lucidez e dizer assim, opa, agora eu consigo enfrentar isso aqui, que eu reconheço isso. Tem uma série bem bacana que eu assisto aqui com meus filhos, né? Que é uma série do Clone Wars, né? Do Star Wars. Aí tem um episódio lá que o Yoda, não sei se vocês conhecem esse personagem Yoda lá do Star Wars, ele entra em contato com a sua própria sombra. E ali vem uma briga intensa entre ele e a sombra dele. Aí chega um determinado momento que ele diz assim, eu te reconheço, eu vinha lutando com você esse tempo todo, mas eu não preciso lutar com você, eu só preciso dizer que eu te reconheço. Eu sei que você está aí, e se você está aí é porque existe uma razão de ser. Naquele momento ele vence a sombra desaparece, né? Como que com um passe de massa. Você é parte de mim, e você é parte de mim, eu só tenho que te reconhecer e entender. Eu preciso olhar para você e saber que você está aí, né? Então, eu achei bacana aquilo, porque na realidade ele representa a forma com que, pelo menos, deveríamos lidar com a sombra. É fácil? Não. Mas nem precisa ser, tá certo? Basta realmente valer a pena. Então, é uma forma que o jogo traz esse choque de lucidez quando um jogador, uma jogadora, cai em uma casa dessa, de vício da sombra, e precisa olhar para algo que de repente vai trazer ali, vamos dizer assim, um certo incômodo, uma certa provocação. Então, visto que a sombra tem isso. E aí, para a gente já chegar no final do nosso momento, pessoal, eu queria compartilhar com vocês essa carta aqui, que é a carta... O jogo nunca termina sem passar por essa carta. É aqui, é o poder autêntico. Então, essa carta representa exatamente essa estrela que representa o poder autêntico. E qual é a essência do poder autêntico? A essência é dizer que todo ser humano é dotado dessa capacidade, é dotado desse poder autêntico. Embora muitas vezes ele pode estar adormecido, muitas vezes ele pode estar ali de forma quietinha, não está aparecendo, mas todos nós somos dotados desse poder autêntico. E o que o jogo traz ao final de toda uma jornada, que às vezes foi bem intensa de autoconhecimento, eu preciso ancorar aqui num porto seguro que me dê ali uma sustentação para que eu possa sair ali no final e dizer assim, apesar de toda essa jornada, eu consegui realmente sair daqui vitorioso, vitoriosa.
Por quê? Aquela frase também de Joseph Campbell, né? Eu espero que a sua jornada seja tão boa quanto o seu destino, porque afinal a felicidade ela encontra-se também e de forma muito mais intensa e prazerosa na jornada. Então, isso é a frase que a gente coloca no final. E o poder autêntico tem essa capacidade, né? Aí, uma cartazinha aqui para a gente ler. O poder da conectividade. Olha só. É por acaso? Não, né? Não. O poder da conectividade. Tá certo? O poder da conectividade. Esse é o poder que me permite criar pontes entre ideias, pessoas e território. Aí, Leandro, ó, que normalmente estariam separados. Você sabe que aquilo que compõe essas conexões influenciam a todos, inclusive a você. Que bacana, né, pessoal? São várias cartas, e elas não são repetidas, né? Uma quantidade considerável. E dentro dessas cartas todas, o poder da conectividade para realmente selar esse nosso momento. Eu acredito que essa conectividade está unindo esse grupo, tá certo? Esse grupo aí que vem sendo de forma majestosa, né, liderada aí pelo Leandro, e que de forma tão humanizada distribui aí a liderança, né, de forma participativa com cada um dos membros. Hoje, eu diria que a figura do Leandro diz o seguinte, assim, olha, agora vão. No jogo Herói, o que o Ricardo Ferrer fez, juntamente com os demais, foi mais ou menos isso. Agora, voe. Se você não voar, eu vou empurrar você aqui para que você possa voar, né? Então, eu acredito que esse poder da conectividade é interessante para esse momento que nós estamos vivendo, né, pessoal? Essas conexões, esse movimento em rede, esse movimento onde os jogos estão tendo uma conotação bem diferente, além de trazer divertimento, trazer união, unidade entre as pessoas, possibilidade realmente de criar vínculos, não só emotivos, mas vínculos principalmente profissionais. Eu acredito que esse movimento ele tende a crescer, ele tende a crescer, tá? Ele tende a crescer cada vez mais, ele tende realmente a evoluir. E o que eu acredito que vai acontecer daqui para frente é que as empresas que não estiverem abertas a esse novo século de transformação ficarem, naufragarem, né? Ou ficarem à deriva, tá? No último jogo, Leandro, eu fiquei lá à deriva, né? Eu fui o náufrago. Aquilo ali causou uma sensação estranha. Eu disse assim, mas ao mesmo tempo foi bom, porque na realidade a carta está lá, sorte, né? E para mim realmente foi sorte, pessoal, porque às vezes você sair de um transatlântico que tem muitas âncoras, essas âncoras terminam ancorando. Eu percebi no jogo, viu, Leandro? Essas âncoras terminam ancorando em você. E no modelo de autoconhecimento, você olha para aquilo e diz assim, poxa, até que ponto essas âncoras desse transatlântico estão me afetando? Foi melhor ficar à deriva realmente, esperando aqui uma startup, esperando aqui alguma coisa passar para que eu possa navegar em águas menos turbulentas, né? Então trouxe essa reflexão para mim e eu queria finalizar dizendo para vocês, eu espero que essa jornada para vocês tenha sido tão boa, esse momento tão bom para vocês quanto foi para mim, tá? Trazer esse trabalho do jogo do herói com autoconhecimento, e que com certeza pode estar colaborando com esse grande movimento chamado transformação, né? O movimento que nós vivemos nesse momento. Tá? Estamos premiados aí com esse jogo. Maria Hermínia, eu queria te passar agora. Então, a gente ainda tem uns minutinhos, né? Tem 1h16 agora. Normalmente a gente fica 1h30. Então, a gente convida todo mundo a se manifestar. Para mim foi uma oportunidade de ouro, tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo. Assim, eu estou em delícia, em muita delícia com a rede ainda. Mas eu sou novinha aqui, parece que tem um monte de gente que se conhece mais, e eu acho que queria abrir a palavra aí. Vamos comentar, pessoal. Olha só, deixa eu fazer aqui uma referência. Apareceu aqui um grande amigo aqui, o Richard. Né? O Richard faz parte aqui em Fortaleza desse movimento que nós chamamos de Liga dos Heróis. E ele aí é uma pessoa também aí que está junto desse trabalho
do jogo do herói, que teve a possibilidade de desenvolver juntamente comigo, com outros amigos aqui, um trabalho mais ou menos parecido com esse, uma rede, só que foi uma rede mais local, uma rede em cima do jogo do herói. Então, Richard, seja muito bem-vindo aí a esse momento. Tá? Obrigado aí por aceitar o chamado. Então, Ricardo, hoje, dos dias que eu participei, desde o início da segunda fase, é o dia que tem mais gente, um sucesso. Nós estamos, assim, nos deliciando com o sucesso de hoje, 16 pessoas, do começo ao fim, muito legal. Oh, que bacana, eu fico feliz, né? Agora eu parei. É o segundo prêmio, né, Maria Hermínia? O primeiro foi Leandro, o primeiro prêmio, o Zoom, é de 40 minutos. Isso! E nós ganhamos aqui um prêmio aqui de um Zoom de ilimitado. Se vocês quiserem ficar aqui a noite toda aqui, pode ficar, né? Nada acontece por acaso. O que acontece é uma razão de ser, né? O universo está nos agraciando. Bom, Ricardo, eu quero colocar uma pergunta. Opa, na hora, Leandro. Não uma pergunta, um comentário ou pergunta, não sei. Que é o seguinte, nas vezes que a gente conversou, você comentou também que você desenvolve um trabalho com constelações, né? Constelações sistêmicas. Né? Isso. Então, de certa forma, entender que numa constelação todo mundo tem um papel e tal. E a gente estava falando um pouco sobre isso. Primeiro sobre levar isso para o tabuleiro, mas também, eu acho que sobre essa perspectiva da rede, né? Porque se a gente está aqui vou chamar assim, nesse grupo, né? A gente aprendeu que todo mundo está em rede, né? Então, rede é uma só e está todo mundo conectado, mas digamos aqui dentro desse núcleo, dentro desse grupo aqui, a gente tem um papel aqui, né? E aí você tanto falou daquelas coisas lá do equilíbrio entre o dar e o receber, né, da gente começar a harmonizar as relações da rede. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se não for esticar demais. Assim. Falo sim. Então, pessoal, o ambiente de jogos, de qualquer jogo, do jogo do herói, do beat game, do Explorer, todos eles acontecem dentro de uma região que nós chamamos de campo. Né? Rupert Sheldrake define isso de campo morfogenético. E esse campo morfogenético, tá, é uma área propícia de informações. Então, ali existe um conjunto de informações sendo sustentado naquele momento por esse profissional que é o facilitador. Então, o facilitador do jogo precisa ali, naquele momento, sustentar o campo. Na constelação sistêmica organizacional e familiar, nós chamamos de ordens da ajuda, ordens do amor. Certo? Na ordem da ajuda do amor, existem basicamente 3 ordens. A ordem da hierarquia. O que é essa ordem da hierarquia? Existe sempre ali alguém que veio primeiro, alguém que veio depois, alguém que veio... E no caso, por exemplo, até do modelo em rede, existem aquelas pessoas, obviamente, que veio primeiro. Por exemplo, aqui no que diz respeito ao Explorer, a gente tem muito respeito para com o André Pascoal. Porque o André, ele foi o primeiro, ele veio primeiro, então ele incentiva a gente, então ele está ali como essa pessoa que a gente tem muito respeito pelo trabalho que ele desenvolve, e essa relação entre o que é a hierarquia, tá certo? A hierarquia ali é o processo realmente ele ter vindo primeiro. Então, ele é o líder naquela situação. Tá? Existe a relação entre o dar e o receber. E essa relação entre o dar e o receber, eu costumo dizer que é o quê? Tem pessoas que dão demais, recebem de menos, aquilo ali está desbalanceado, vai gerar uma desarmonia no sistema. E existe aquelas pessoas também que é o contrário, que estão recebendo muito, mas não estão dando absolutamente nada. O sistema fica em desarmonia, fica desequilibrado também. Agora imaginem só vocês, nós estamos num sistema de rede, e no sistema de rede, essa relação harmoniosa entre o dar e receber, ela precisa ser equilibrada. Se ela não for equilibrada, o que vai acontecer? Alguns vão se sentir que estão recebendo pouco, outros vão sentir que estão recebendo mais. E para que isso aconteça de forma harmoniosa, essa relação ela precisa ser equilibrada, essa relação entre dar e receber. Né? Eu diria que no movimento que nós temos hoje de rede, dentro desse modelo do jogo do herói, dentro desse modelo do Explorer, essas relações elas tendem a ir acontecendo à medida que as pessoas vão adquirindo essa maturidade e esse autoconhecimento para se perceberem mais
dentro daquele modelo. Por quê? Porque é um modelo que vai exigir autorresponsabilidade, é um modelo que vai exigir mais tudo auto, né? Autorresponsabilidade, autoconfiança, autopercepção, eu tenho que perceber melhor a mim, ao outro, empatia. Então, essa relação, esse equilíbrio, ele tem que ser, obviamente, harmonioso. Tá? E o último é a lei do pertencimento. Essa eu acho mais bacana. O pertencimento é o seguinte: se nós fazemos parte de uma rede, nós nos sentimos pertencentes a essa rede, nos sentimos pertencentes a esse grupo. A partir do momento que esse vínculo, que essa percepção ela é quebrada, aí existe um movimento em direção contrária a essa relação. A pessoa se sente ali, poxa, eu estou sendo abandonado, o grupo está me deixando, o que está acontecendo? Ela não se sente ali inserida dentro do grupo, porque essa lei do pertencimento pode ter sido quebrada, pode ter acontecido alguma coisa e de repente ela está se sentindo daquela forma. Então, na constelação sistêmica organizacional, essas 3 leis são as leis básicas da ordem da ajuda. Bert Helling, ele chama essas 3 leis de leis primordiais da ordem da ajuda. Tá? E isso acontece dentro de uma organização, dentro de um movimento como esse em rede e dentro de uma facilitação de um jogo, seja ele o jogo do herói, seja ele o Explorer, ou seja ele o beat game. Por quê? O facilitador ele está na função ali de alguém que vai dar o quê? O suporte, ele vai suportar o campo. E nós dizemos que suportar o campo é entender todas as conexões que existem naquele momento em cada indivíduo que está participando daquela facilitação. Cada pessoa que está participando daquele jogo, ele está contribuindo com algo, ele está dando. E ele está recebendo algo também. Então eu tenho que sustentar o campo e perceber o que ele está dando tem que ser condizente com o que ele está recebendo. Ele tem que se sentir pertencente àquele grupo, ele está dentro de um grupo de pessoas que estão jogando. E o facilitador tem que criar essa atmosfera de pertencimento dele dentro daquele grupo, dentro daquele movimento que está acontecendo ali. E da mesma forma também existe uma lei de hierarquia, ou seja, você joga primeiro, depois eu jogo, e esse movimento ele é obedecido dentro do jogo, de quem joga primeiro, de quem vem depois. E para a constelação organizacional, familiar, qualquer lei dessa que seja quebrada, ela tende a criar um emaranhamento. O que é um emaranhamento? Confusões, conflitos, percepções modificadas em relação àquele contexto. Eu não me sinto participante dessa empresa, eu não me sinto participante desse grupo. Eu fui abandonado por esse grupo, que seria bem pior, a sensação de abandono. Então, isso começa a gerar esses desacordos em relação à pessoa que está participando daquele movimento. Então, para nós, né, que somos facilitadores de jogos, o que é interessante, qual é a contribuição que a constelação pode trazer? A maior contribuição que ela pode trazer é o seguinte: normalmente, quando eu estou utilizando lá um marcador, seja o marcador aqui do jogo do herói, seja o marcador lá o transatlântico ou o bot lá do Explorer, o que acontece naquele momento? Né? A pessoa, obviamente, ela passa para aquele marcador. Isso dentro da visão da constelação. Ela passa para aquilo ali, porque a concepção de tudo aquilo que ela é, de tudo aquilo que ela tem no momento que ela está navegando. Então, aquilo ali para ela tem uma representatividade muito intensa. Tá? Olha que coisa interessante. Eu falei agora há pouco para vocês. Quando eu joguei o jogo Explorer Games, agora recentemente, eu peguei lá a carta, eu tive que abandonar a minha embarcação e fiquei ali à deriva. Mas aquela sensação para mim foi boa, não foi uma sensação. Na verdade, eu estava saindo de um transatlântico que estava carregado de âncora, eu não estava conseguindo remover as âncoras, e aquilo estava muito mais me prejudicando, me trazendo muito mais dor do que prazer. Então, quando eu fiquei à deriva, que o André botou lá o bonequinho, eu me conectei com aquele boneco. Eu me conectei com aquele boneco do explorador e eu disse assim: rapaz, eu vou ficar aqui, nesse porto seguro aqui, falei até assim, nesse porto seguro, aguardando aí alguma embarcação aventureira que esteja passando por aqui que queira me resgatar. Né? E por acaso o que passou foi uma startup. Não é coincidência, viu, pessoal? Não é coincidência. Não foi o transatlântico que passou naquele momento e me resgatou. Não, o que passou ali que me resgatou foi um bot, foi uma startup. Tá? E aí aquela startup passou, me resgatou e foi o primeiro a entrar dentro do novo modelo, né? Da nova economia. Então, a participação, pessoal, da constelação, para nós que somos facilitadores, é importante dentro desse contexto. Né? Primeiro, suportar o campo. Existe um campo de informações
que está sendo disseminado ali durante o jogo. Tá? Segundo, fazer com que esse campo ele seja algo saudável para todos os participantes daquele momento, daquele movimento. E terceiro, que possa gerar realmente resultados significativos para cada um. Esse resultado significativo para cada um vai depender, óbvio, do grau de percepção e do modelo mental de cada participante e assimilar aquelas informações que foram colocadas ali para eles. Uns, obviamente, vão perceber bem mais, outros vão demorar um pouquinho, mas ainda assim eles vão ter essa percepção. Quanto mais aberto você tiver para a experiência, mais essa experiência vai ser benéfica para você. Então, a gente costuma dizer o seguinte, no começo da facilitação, a gente traz aquela movimentação lá da constelação, para que isso possa acontecer. Né? E é uma frase que nós utilizamos bastante. Qual é o teu nível de permissão nesse momento para que você possa enfrentar essa jornada? Qual é o teu nível de permissão nesse momento que você possa enfrentar esse movimento? Né? Qual é o teu nível de permissão para que você possa, nesse momento, navegar em mares turbulentos, no caso do Explorer? Então, isso tudo acontece dentro dessa visão da constelação. Leandro, eu espero ter, aí, de forma resumida, participado para vocês aí um pouquinho desse conteúdo. Não, muito bom, obrigado. Na verdade, Ricardo, nos deu hoje, assim, tipo, surpreendente, quando eu mantive contato contigo para a gente fazer essa sessão, né? E a rede tem esse poder das pessoas que conectarem, foi a carta que tu pegaste ali, aquela que caiu, né? O acaso, que a gente não entende bem o que é esse acaso, mas essa rede nos permite fazer esse tipo de contato e a gente aqui fica circulando juntos como se fôssemos amigos há muitos anos, né? Há muito tempo. Então, essa abordagem que tu fizeste das constelações, ela assim vem brindar toda a questão que tu colocaste da jornada do herói, porque assim tem essa reflexão de aonde eu estou, né? Aonde eu me coloco e como eu me coloco nesses diversos papéis que se apresentam, né? Então, tu colocando aquelas máscaras e aí agora fazendo essa abordagem das constelações, eu fiquei pensando, opa, que máscara que eu tô nesse momento, daquelas 4, né? Dentro das situações que eu passo no meu dia a dia e próprio nesse grupo que a gente está, né? Então, bem interessante, assim, o que tu nos brindou, assim, é de ver esse vídeo inúmeras vezes para aprofundar os diversos conceitos e a vontade de jogar, né? A vontade de fazer o jogo, maravilha, maravilhoso. Muito legal, Ricardo, muito legal. Várias pessoas já colocaram excelente, gratidão, gostei muito, sucesso, né? A gente tem a te agradecer demais, Ricardo, por tu teres disponibilizado o teu tempo em compartilhar os teus conhecimentos e nos colocar mais alguns desafios, né? E mais uma vez o desafio vem, né? Maria, Leandro, Walter, quem ainda está em sala aí, Patrícia, Alessandro, Joaquim, Marcela, todo mundo que está em sala, o grande desafio do autoconhecimento, né? E na medida que estamos juntos nessa sessão, cada um está contribuindo para que a gente possa olhar um pouco mais para dentro, né? Show. Que bom, fico feliz. Amei. Legal. Obrigado. Mais alguém, gente, gostaria de fazer uma troca aqui conosco? Gente, estamos em 12 na sala. A Marcela escreveu obrigada, quero jogar. O Marcelo, excelente. Parabéns. Todo mundo adorou. Adorando. Mais alguém, gente? Não, era só mesmo para deixar que tanto Hermínia quanto eu, a gente a gente pensou no mesmo arquétipo. Eu acho que é um pouco o momento que as duas estão trazendo.
E quem não sabe, eu tenho tatuado o Labirinto de Chartres. Então, isso, quando ele falou do labirinto, tudo, putz, isso tá muito ligado à experiência que eu já venho, né, buscando, essa jornada. Até mesmo na minha visão de terapia e tudo mais, que isso vem sendo abordado. Eu vou levar isso para mim. Legal, Marcelo. Costelo, né, como diz. Enquanto tu não consegue ir para Toscana tomar teu vinho, né? Fica exercitando aqui conosco, né? A Patrícia Barreto colocou que, mais uma vez, voltamos ao autoconhecimento, né? Que a gente circunda nisso tudo, né? É todo momento nesse texto, nesse contexto. Tari, desculpa. Tudo que a gente passa para o outro é aquilo, cada vez mais eu tenho visto, é aquilo que a gente vivencia com a gente. Não tem como passar qualquer coisa para o outro se você não vivenciou. Essa construção. Richard, vai falar? Eu agradecer a oportunidade de estar com vocês. Ricardo já vem falando há um tempo sobre os encontros, sobre vocês. Felicidade de estar aqui com vocês agora, ouvir esse grande mestre aí que tanto nos ensina. Parabéns pelo evento, parabéns por tudo. E curioso por algumas coisas que foram faladas. Legal, Richard, legal. Então tá, gente, mais alguém quer se manifestar? A gente ficou no tempo, com tudo isso, Ricardo, a gente conseguiu ficar naquele nosso tempo médio de 1h30, mesmo brindados pelo Zoom. Gente, hoje tem essa questão, hoje à tarde a gente falou, será que está o momento de comprar a licença do Zoom ou não? E aí, do investimento lá dos $15 mesmo. E a gente ganhou de graça, mas o melhor de tudo é que a gente, de uma forma disciplinada, a gente consegue ficar dentro do tempo, né? Batendo todo o conteúdo que tu gostaria de ter abordado conosco, né, Ricardo? Isso? Então tá, gente, agradecemos imensamente a presença de todos. Ricardo, obrigada, em nome da rede, só temos a te agradecer imensamente. Boa noite a todos. E até a próxima. Obrigado, até a Ricardo. próxima segunda-feira teremos a sessão. Próxima segunda-feira teremos a segunda parte, já mudando o nome, que é Sendo Ágil com o IDEC às 20h30. Esperamos vocês na sala. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Até mais. Valeu. Até mais, tchauzinho. Obrigado, muito bacana, bem legal. Valeu, boa noite.